Beleza, galera? Uma boa noite para você. E eu quero começar agradecendo ao Senhor por mais essa aula, por mais esse momento. E também agradecer a você que permaneceu. Foram aí já 4 aulas desse módulo de missiologia, de introdução à missiologia. Hoje nós estamos na nossa última aula. Nós vamos tratar um pouquinho a respeito da visão de Cristo para o Evangelho, o que envolve a realidade da nossa missão e da nossa vocação. Então, glória a Deus pela sua vida, né? Glória a Deus pelos promotores de missões da Cristianismo Decidido que estão firmes aí nesse propósito juntamente com a gente. E eu acredito que a partir daqui, né, nós vamos ter muitas coisas para poder construir dentro da realidade da nossa denominação no quesito missões. Tá? Vamos começar orando, agradecendo a Deus para entrarmos na proposta da nossa aula nessa noite. Pai, eu quero pedir que o Senhor derrame da sua graça, do seu espírito sobre as nossas vidas. Nós oramos por um espírito de sabedoria, por um espírito de revelação, que o teu poder, Senhor, possa ser perceptível em meio a essa aula, que o Senhor nos instrua e nos guie, Deus, em relação ao que dizer, ao que falar, em nome de Jesus, Pai. E que principalmente corações possam ser despertados, incendiados, que o Senhor possa iluminar a nossa mente por meio da Tua palavra, mas também por meio do Teu Espírito acender um fogo em nosso interior, em relação às missões, em relação à nossa tarefa, em relação à nossa responsabilidade de ser sal e de ser luz nesse mundo ao qual o Senhor nos envia diariamente, Senhor. Eu oro sabendo que Tu podes fazer muito mais do que eu posso pedir ou pensar, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da visão, da nossa missão e também um pouquinho de vocação, ok? Nós sabemos que o nosso objetivo como cristãos é nos conformarmos ao Cristo. E nesse processo, toda a nossa vida ela precisa ser um reflexo de quem Cristo é. Então, qual é o grande desafio da caminhada cristã? O grande desafio é poder dizer, como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas agora Cristo é aquele que vive em mim. E se nós chegamos ao ponto onde Cristo vive em nós, por meio do seu Espírito, nós vamos então pensar como Cristo pensou, nós vamos agir como Cristo agiu, nós vamos olhar para o mundo como Cristo olhou, e literalmente nós vamos poder permanecer com a visão que o próprio Cristo tem. E é interessante porque hoje em dia nós escutamos muito a respeito de visões, de como as visões se desenvolvem, de como cumprir visões, quais são, né, qual é o lugar de importância de uma visão naquilo que nós estamos desenvolvendo. Mas eu quero chamar a atenção para algo aqui, porque em meio a tanto ensino em relação a como desenvolver ou desempenhar uma visão, pouco nós temos falado a respeito da visão que o Cristo tem, né? Cristo ele tem uma visão e ele deixa essa visão escancarada nas Escrituras. E ele espera que eu e você possamos nos envolver com essa visão e possamos levar adiante, possamos cumprir com essa visão que ele dá por meio da graça a mim e a você. Por isso que quando nós ouvimos a respeito de visão, ouvimos a respeito de métodos, ouvimos a respeito das coisas relacionadas à nossa prática como igreja, é importante frisar algo, que toda a visão que o indivíduo diz ter recebido, ela precisa passar pelo crivo da visão de Cristo. Toda a visão de trabalho humana precisa se submeter à visão que o Cristo tem. E é por isso que nossas visões, metodologias, os nossos processos, eles servem apenas para uma coisa. Eles servem para cumprir com a visão de Cristo. E é por isso que antes de formularmos uma visão cristã da missão, nós precisamos reconhecer a visão que o Cristo tinha a respeito dela. Jesus, ele já disse para nós o que nós temos que fazer, né? Nós não precisamos inventar a roda,
né? Eu sempre brinco com alguns irmãos, porque alguns irmãos, eles acabam mal interpretando algumas coisas que nós estamos dizendo, e em algumas discussões, alguns já chegaram a dizer, mas vocês acham que estão inventando a roda. Nós não estamos inventando a roda. A diferença é que nós queremos usar a roda, que já está aí à disposição, né? Fazem 2000 anos que nós temos tudo aqui registrado, né? A única coisa que nós queremos agora é alinhar a nossa prática, a nossa experiência, alinhar aquilo que nós temos experimentado com a visão que Cristo tem e que é escancarada nas Escrituras. E nessa noite eu quero convidar você a, juntamente comigo, poder descobrir, né, de forma clara qual é a visão do nosso Senhor Jesus. Ok? Então, vamos olhar para as comissões, né, e vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da visão de Jesus. Quando nós lemos a parte final dos evangelhos e aquilo que nós chamamos de comissões, é possível conhecer com propriedade qual é a visão de Cristo. Nós, nessa noite, vamos analisar essas comissões que nós temos no final de cada evangelho e nós vamos descobrir qual é a visão de Jesus para o seu evangelho. E nessa noite nós vamos começar pelo evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Né? Um versículo curto, mas extremamente importante. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes, né, obviamente é Jesus que está dizendo, né, disse-lhes Jesus aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, em Marcos 16,15, nós vemos que a ordem de Jesus, primeiro, envolve o mundo todo. Esse mundo no qual Deus está trabalhando de uma maneira bem clara e bem específica por meio da sua missão, ele precisa agora ouvir a respeito da redenção que foi realizada por Cristo Jesus. O próprio Cristo está dizendo que todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E quando nós ouvimos Jesus dizendo que precisamos ir por todo o mundo, portando essa mensagem, fazendo com que todas as pessoas do mundo ouçam essa mensagem, isso nos chama a atenção para o quão importante e específica é a mensagem do Evangelho. A prioridade de Jesus revelada nesse versículo em relação ao mundo e em relação ao homem é a pregação do Evangelho. Tudo aquilo que pode ser feito a partir disso é apenas consequência das demandas que o próprio Evangelho tem. Toda a assistência, justiça, ajuda e transformação social é parte daquilo que propõe a pregação do Evangelho. E diante disso, né, diante desse cenário no qual nós vivemos, surge um desafio que é um tanto sutil. Muitas vezes até mesmo imperceptível, mas que é algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós focamos em tantas mensagens, em tantas atividades, em tantos programas, que nós acabamos deixando a mensagem do Evangelho escorrer pelos nossos dedos. Nós precisamos reconhecer que o Evangelho, ele é uma mensagem extremamente específica. Tá? É muito importante reconhecermos o quão específica é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele não é qualquer mensagem que nós pregamos. O Evangelho é algo extremamente claro e específico. E quando Jesus diz que devemos pregar o Evangelho, ele está se referindo a isso. O Evangelho, ele comunica de forma especial e clara aquilo que Deus está fazendo no mundo através do seu Filho e através do seu Espírito. E é por isso que nós não podemos tratar o Evangelho apenas como se ele fosse uma mensagenzinha inicial, como aquela mensagem, né, do evangelismo, como aquela mensagem que pode ser explicada em 5 minutos e depois descartada ou desconsiderada pelo resto da caminhada, porque existem coisas mais altas e sublimes para aprender. A grande verdade é que o Evangelho, ele é a mensagem. Todo o Novo Testamento foi escrito para mostrar para nós a profundidade, a sublimidade e a grandeza do Evangelho do nosso Senhor Jesus.
Nós precisamos resgatar o lugar de importância do Evangelho. Precisamos resgatar a sua autenticidade. Olhar para o Evangelho em sua essência. Nós precisamos estar despidos. Não podemos mais andar carregados de preconcepções, né? Coisas que influenciam o nosso entendimento em relação ao Evangelho. Sejam preconcepções políticas, sociais, até mesmo preconcepções teológicas, filosóficas, coisas que vêm para diluir o entendimento que nós temos da mensagem e do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós temos que reconhecer a singularidade dessa mensagem. E a importância de se reconhecer a singularidade dessa mensagem se dá ao fato de que Jesus primeiro, Marcos 16,15 diz que ele nos ordenou a pregar o Evangelho. E segundo, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14, quando Jesus começa o seu ministério, a primeira mensagem que ele prega é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Se nós não conhecemos o Evangelho tal como ele é, nós vamos encontrar dois tipos de problema. O primeiro, nós não vamos conseguir pregar a mensagem com o conteúdo correto e isso vai acarretar uma série de problemas. E segundo, se nós não temos a mensagem correta do Evangelho, nós estamos fazendo com que as pessoas creiam em vão. E é isso que nós vamos ver mais para frente num texto que nós vamos citar aqui de 1 Coríntios. A palavra Evangelho, no grego, ela tem o seu significado. Mas a grande questão é que nós não podemos simplesmente usar o significado da palavra no grego para definir o que é o Evangelho. Nós precisamos entender o real significado do Evangelho do nosso Senhor Jesus. A palavra Evangelho significa boas notícias. Mas o Evangelho no qual nós cremos, ele não pode ser reduzido simplesmente ou somente a uma boa notícia, porque o Evangelho no qual nós cremos é literalmente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo vai definir o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele usa essa expressão. É poder. E poder para quê? Poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo é enfático em Romanos capítulo 1, versículo 16, em dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é o Evangelho que nós pregamos? O que é o Evangelho no qual nós cremos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Na mensagem do Evangelho nós descobrimos como esse Deus justo e amoroso concilia essas duas realidades e consegue trazer salvação ao homem. Agora, essa preocupação em relação à centralidade e à preservação, em relação à centralidade, preservação e ao entendimento do Evangelho, ela é presente nos escritos do Novo Testamento. Você que é familiarizado com o NT, com o Novo Testamento, você percebe que sempre existiram ataques à verdade e à mensagem do Evangelho. E os autores do Novo Testamento sempre se levantaram para escrever contra esses ataques. E nós temos muitos desses registros. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que é escrita para combater o ensino judaizante. As cartas, por exemplo, de 1 João, elas são escritas para combater um tipo de gnosticismo que existia naquela época, naquela região. Então nós temos vários exemplos que nós poderíamos dar dos apóstolos preocupados com a centralidade, com a preservação e com o entendimento do Evangelho. Mas eu gostaria de analisar com vocês, de dar uma olhada num texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e esse texto mostra para nós qual é o problema que nós enfrentamos e como nós podemos combatê-lo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Paulo vai dizer assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Então preste atenção, esse versículo ele é extremamente importante. Paulo aqui, ele precisa lembrar o povo
no que consiste a mensagem do Evangelho. Ele precisa lembrar o povo a respeito da mensagem que ele já trouxe, que ele pregou, e também precisa enfatizar o fato que as demandas dessa mensagem, elas não são apenas por um período de tempo, mas essas demandas, elas são permanentes. Paulo, ele percebe a necessidade de trazer à memória, de chamar a atenção em relação à mensagem do Evangelho, e nós temos aqui alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe aqui na carta aos Coríntios que nós podemos perceber é o seguinte. Faz menos de 25 anos que Jesus subiu aos céus. Então nós temos menos de 25 anos que Jesus ascendeu aos céus. Nós temos nesse contexto no qual Paulo escreve Corinto, com a carta, essa primeira carta aos Coríntios, nós temos nesse contexto ainda testemunhas oculares dos acontecimentos, testemunhas que viram Jesus, que ouviram Jesus e que ainda estão vivas. E além disso, nós também temos nesse período de tempo vários apóstolos vivos, ok? Então nós temos o fato de que faz muito pouco tempo que subiu Jesus aos céus. Nós temos o fato de que existem diversas testemunhas oculares desses fatos. E nós ainda estamos na era apostólica. Nós temos apóstolos do Cordeiro, né? Apóstolos que fazem parte do time dos 12 apóstolos que estão vivos. Mas mesmo com todo esse aparato, Paulo precisava reconsiderar e reavaliar o evangelho na sua época. Nós já levamos mais de 2000 anos de história. E se em poucas décadas Paulo já precisou escrever 1 Coríntios, né, e ele teve que confrontar realidades em relação à deturpação da mensagem do Evangelho, eu quero te fazer uma pergunta. Agora imagine o quanto nós precisamos disso. Reavaliar o Evangelho dos nossos dias é uma necessidade. Reavaliar o Evangelho em nossos dias é algo que nós precisamos constantemente estar fazendo. Porque senão nós corremos o risco de nos distanciar daquilo que era a ideia e a intenção de Jesus. Se menos de 30 anos após a subida de Jesus aos céus, né, menos de 30 anos onde nós temos a pregação do Evangelho, se em tão pouco tempo já foi necessário reconsiderar algumas coisas, reavaliar algumas coisas e estar inculcando na mente das pessoas a mensagem do Evangelho, imagine nós com 2000 anos de história. Paulo ele precisa lembrar os seus irmãos em Corinto a respeito do Evangelho que ele prega. Por quê? Porque Paulo sabe que eles não podem ser salvos se eles não estão conservando a verdade do Evangelho tal como essa verdade é. Paulo diz no versículo 1 que quer lembrar os irmãos do Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. E no versículo 2 ele diz, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Então veja só, por que eu disse para você no começo que se nós temos um evangelho adulterado e estamos compartilhando esse evangelho adulterado, nós estamos fazendo com que as pessoas creiam em vão. Essa não é uma preocupação do William, essa é uma preocupação apostólica. O Novo Testamento nos traz base, fundamentos para começar a pensar nessas realidades. Se nós não conservamos a mensagem do Evangelho tal como ela nos foi transmitida pela revelação que nós temos no Novo Testamento, irmãos, nós estamos fazendo com que as pessoas creiam em vão. Nós somos salvos se recebemos, se perseveramos, mas também se nós conservamos esse Evangelho tal como ele nos foi anunciado. E esse é o grande problema de termos um Evangelho adulterado. Eu disse para você que não seria suficiente usar a palavra no grego para definir o evangelho. Por quê? Porque um evangelho adulterado, ele pode conter boas notícias. Um evangelho adulterado, ele pode ser uma boa notícia. Venha para Jesus, né? E você vai ganhar um carro, uma casa, as suas dívidas serão pagas. Não é uma ótima notícia? Maravilhosa, né, Adriano? Só que a grande questão é que essa promessa não condiz com a promessa de Deus em Cristo Jesus.
Esse é um ponto extremamente importante. Um evangelho adulterado, ele pode conter boas notícias. Ele pode trazer coisas que nos confortam, que nos agradam, que nos estimulam, que trazem para nós um novo fôlego, uma nova perspectiva e nos ajudam a arrumar coisas na nossa alma, na nossa vida. Mas jamais esse evangelho adulterado pode ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é por isso que nós precisamos nos vincular a isso e entender que Jesus nos está enviando a pregar uma mensagem específica que literalmente tem a ver com o destino eterno das pessoas. Não é uma boa mensagem, não é uma mensagem legal, não é algo que pode fazer a diferença no âmbito temporal, é algo que pode tocar o destino eterno das pessoas. E nós precisamos nos lembrar disso. Em tempos de relativismo, em tempos onde existe um cheiro de pós-verdade, o que é verdade para mim não é verdade para você, ainda mais nós precisamos nos fundamentar nas verdades que o Evangelho propõe e não negociar aquilo que o Evangelho é. E qual seria o conteúdo do Evangelho? A partir do versículo 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai trazer para nós uma síntese do que é o Evangelho. Paulo diz assim: eu quero lembrar vocês do Evangelho que eu já vos anunciei. E ele diz no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. Então ele não está trazendo para nós algo que ele inventou, ele está comunicando uma tradição saudável, que pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Ele está entregando o que recebeu, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então a primeira premissa que nós temos no Evangelho é a morte expiatória de Jesus. O primeiro esforço que nós vemos no Evangelho é o esforço de apresentar a Cristo e esse crucificado. O primeiro esforço é mostrar aquele que morreu pelos nossos pecados, nos substituindo na cruz, tomando as nossas dores e recebendo o castigo de Deus em nosso lugar. É mostrar a Cristo assumindo a nossa culpa e tomando o cálice da ira de Deus, para que cada um de nós pudéssemos, como diz o Salmo 116, tomar do cálice da salvação. E da mesma forma, nós que somos enviados a pregar a mensagem específica do Evangelho, precisamos nos vincular a essa realidade. O primeiro esforço de cada um de nós precisa ser demonstrar a totalidade da redenção que provém do Cristo crucificado. Em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo explica o que ele foi fazer em Corinto. E ele diz que quando esteve em Corinto, ele não quis saber nada a não ser mencionar, pregar, ensinar a respeito de Cristo e este crucificado. Então Paulo, como um bom arquiteto, estabelece o fundamento em Corinto. E o fundamento é o próprio Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O versículo 4 diz, e que foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O primeiro esforço precisa ser demonstrar toda a redenção que há no Cristo crucificado. O que vem na sequência é demonstrar o senhorio do Cristo que ressuscitou. O Evangelho é uma mensagem que concebe duas realidades. A realidade do Cristo crucificado e a realidade do Cristo ressurreto. O Cristo crucificado morreu para ser o Salvador da humanidade. O Cristo que ressuscitou, levantou dos mortos para ser Senhor sobre tudo e todos. O Cristo que morre nos compra para si. O Cristo que ressuscita reclama as nossas vidas como sua propriedade. Com o seu sangue, diz Apocalipse, ele comprou homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E qual é o resultado disso? Essas tribos, línguas, povos e nações confessam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
A ressurreição de Cristo, ela traz para nós benefícios maravilhosos. Por exemplo, a Escritura, o Novo Testamento vai dizer que nós podemos ser regenerados por causa da ressurreição de Cristo. O Novo Testamento vai dizer que no batismo nós nos conformamos com o Cristo que morreu, sendo colocados na água, mas também nos conformamos e recebemos uma nova vida por causa do Cristo que ressuscitou. A ressurreição de Jesus no Novo Testamento tem implicações não apenas para o nosso momento presente, relacionado à regeneração, justificação, santificação, mas também há implicações escatológicas. Cristo é a primícia daqueles que ressuscitam. Cristo é a primícia de uma nova humanidade que vai habitar os novos céus e a nova terra. A Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 15, né? Você vai continuar essa leitura aí na sua casa e você vai perceber que Cristo se transforma no exemplo ou no padrão daqueles que receberão os seus corpos glorificados na grande ressurreição do último dia. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que enfatizar essas duas realidades, para que nós possamos comunicar a mensagem completa dessa nova vida. E dessa maneira apresentar a Cristo como sendo Salvador e Senhor, como sendo aquele que perdoa pecados, mas que também reconcilia o homem com Deus, como sendo aquele que justifica o homem, mas que também santifica o homem, como sendo aquele que redime o homem, mas também como aquele que transforma o homem. A mensagem do Evangelho é completa. Ela precisa ser pregada de forma completa, para que nós possamos ver os efeitos completos que são prometidos a partir da pregação do Evangelho. Marcos 16:15, mostra para nós que o lugar de atuação da igreja é o mundo. E que o essencial que a igreja precisa fazer em meio a essa atuação no mundo é levar essa mensagem específica do Evangelho. É comunicar as verdades eternas do Evangelho. É não negociar os valores que estão incumbidos e que fazem parte da essência e da natureza do Evangelho. E nós continuamos sabendo que o nosso desafio é seguir adiante, é interagir com esse mundo para realizar o trabalho de difusão dessa mensagem que é proposto por Jesus. Afinal de contas, da mesma maneira que o Pai enviou a Jesus, nós agora fomos enviados por Ele, e essa é a informação que nos traz a comissão registrada no Evangelho de João. Jesus, já ressurreto, quando aparece para os seus discípulos em João capítulo 20, a partir do versículo 19, ele diz assim: paz seja convosco. E olha só que interessante, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a nossa missão é legítima. A nossa missão não é algo que nós inventamos, a nossa missão não surge a partir de nós, a nossa missão é fruto da própria vontade de Deus, a nossa missão é fruto daquilo que Deus está realizando no mundo, a nossa missão é fruto daquilo que Deus fez em Cristo, e agora o mundo precisa ouvir toda a bênção que Deus está derramando sobre a humanidade por causa daquilo que Cristo Jesus fez em sua morte e em sua ressurreição. Então, da mesma forma que Cristo foi enviado pelo Pai para cumprir com a sua missão, nós fomos enviados por Cristo para cooperarmos nela. Nós somos cooperadores. Essa palavra cooperadores no grego é a palavra sunergos, gera o termo sinergia. Nós estamos aqui para nos unir a Cristo, ao seu Espírito, e então levar adiante, levar a cabo a realidade da missão de Deus. Na linguagem de Paulo, de 2 Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo em meio a esse mundo. Nós portamos, portanto, uma tarefa magnífica. E qual é essa tarefa? O ministério da reconciliação.
Eu não sei você, mas quando nós vamos analisando as comissões e entendendo que devemos ir pelo mundo, que somos enviados para o mundo, né, que devemos pregar a mensagem específica do Evangelho, que devemos interagir com o mundo, sendo sal, sendo luz, que devemos participar daquilo que Deus está fazendo, clamando ao mundo, que eles têm agora a oportunidade de se reconciliar com Deus. Quando nós vamos falando dessa coisa, talvez surja aí algumas dúvidas em relação à vocação. Puxa, William, é legal o que você está falando, é muito interessante tudo aquilo que você está expondo, mas eu não tenho esse chamado. Não sei se você já ouviu esse tipo de afirmação. Eu geralmente quando ouço esse tipo de afirmação, né, logo o meu desejo é poder sentar com essa pessoa, abrir uma Bíblia e mostrar para ela que todos nós temos esse chamado. Que todos nós somos chamados à realidade da missão. Que da mesma forma em que fomos chamados para a salvação, para a santidade, para a comunhão, nós também fomos chamados à missão. Em outras palavras, não existe um crente salvo que não seja chamado e enviado por Deus para se envolver em sua missão. Agora, quando o tema é o chamado, né? Vamos entrar nesse tema aqui para a gente seguir depois com Mateus capítulo 28, que fala da grande comissão. Quando o tema é chamado, existem algumas confusões que precisam ser esclarecidas. Tá? Eu já deixei um material de apoio. Lá tem um livro do Ronaldo Lidório que se chama Vocacionados. É um livro muito legal e é muito esclarecedor. Tá? É um livro de, acho que tem umas 30 e poucas páginas, mas é um material extremamente precioso para trazer luz ao nosso entendimento. Então, quando o tema é o chamado, eu vejo que existem algumas confusões que precisam ser esclarecidas. E quando eu olho para a questão do chamado, eu vejo que nós pensamos nesse tema de forma muito grega e pouco bíblica. Nós somos influenciados demais pela mitologia grega quando nós pensamos na realidade do chamado, quando nós olhamos para a questão do chamado. Nós olhamos para o chamado como se o chamado fosse algo exclusivo de alguns poucos iluminados que habitam em nosso meio. Né? Nós olhamos para o chamado e pensamos, puxa, o chamado pertence àquela espécie de pessoa que é tipo um semideus, né? É uma espécie de Hércules, Perseu, alguém que foi encarregado pelos deuses para desenvolver uma tarefa especial que os meros mortais jamais teriam condições de completar. Meu irmão, isso é uma loucura, não é verdade? Mas geralmente quando eu vou pensar, quando eu vou conversar com algumas pessoas em relação a esse tema, o que está por trás é esse tipo de pensamento. E nós estamos completamente errados quando nós pensamos assim. Agora é óbvio que nenhum de nós vai pensar deliberadamente dessa maneira. Mas lá no fundo existem alguns resquícios desse tipo de pensamento que nos impede de assumir nosso lugar e a responsabilidade dentro daquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias. Quando nós temos esse tipo de pensamento, a responsabilidade nunca será minha. Ela sempre será do outro, porque afinal de contas eu não fui chamado para isso. Mas isso não é o que a Bíblia diz, isso não é o que a Bíblia fala, isso não é o que a Bíblia escancara para nós. Quando nós lemos as ordens de Jesus, nós temos que entender que essas ordens são para todos. Todos nós, desde o menor ao maior, somos chamados a se envolver na missão. Todos somos chamados a ir, todos somos chamados a fazer discípulos, todos somos chamados a nos envolver no ministério da reconciliação. E dentro daquilo que propõe a Escritura, nós poderíamos dizer algo. Porque eu entendo que existe, eu vejo que há um pensamento por trás que sustenta essa ideia. A ideia, né, de que existe uma classe elitista que é chamada por Deus para desenvolver tarefas especiais que meros mortais não conseguiriam. Mas dentro disso eu ainda consigo entender algo. Né? As pessoas dizem que não são chamadas para isso porque entendem que precisam desenvolver trabalhos em outras áreas. Mas eu quero trazer um pouquinho de luz aqui e
falar algo que eu acredito que vai poder te ajudar a lidar com essas dinâmicas. Dentro daquilo que a Escritura propõe para nós, nós poderíamos dizer algo mais ou menos assim. Em relação à missão, todos nós temos o mesmo chamado, ok? Eu e você, nós temos o mesmo chamado. A questão é que esse chamado que todos nós temos, ele se manifesta ou ele se cumpre através de distintos propósitos. Então o que vai diferir nas nossas vidas não é o chamado. Beleza? O que vai diferir nas nossas vidas é a realidade do propósito. Ok? O propósito é diferente. A diversidade que certeiramente nós defendemos e que é legítima e que existe, ela não está dentro do âmbito do chamado. Ela está no âmbito dos propósitos que Deus tem para nós. Porque o chamado, irmãos, é geral. Assim como eu fui chamado à salvação, eu fui chamado a me envolver na missão. Não existe outra, entende? Mas o que é diferente entre nós é a realidade do propósito. O chamado é geral, ele funciona para todos, ele pertence a todos. Já o propósito é algo específico e ele está vinculado a cada indivíduo. Eu lembro das palavras de Jesus, quando ele fala que especificamente ele veio. Justamente ele estava no mundo para aquela hora, se não me engano em João capítulo 11, versículo 27. Existem momentos específicos, existem situações específicas, há algo específico para o qual Deus me preparou. E eu preciso estar atento a essas dinâmicas e realidades. Antes de que eu estivesse no ventre da minha mãe, Ele me conheceu, Ele me santificou e Ele me deu as nações como profeta. Então existe algo que está além da realidade coletiva, é algo que Deus tem preparado para mim como pessoa, como indivíduo, e isso está relacionado ao seu propósito. Mas independente da dinâmica do meu propósito, eu tenho que entender uma coisa, que eu tenho no Senhor um chamado à missão. O chamado para a missão, ele está relacionado àquilo que vamos fazer. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, Marcos 16:15. Nós fomos chamados a fazer discípulos, Mateus 28. Nós fomos chamados a nos envolver no ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Agora, o propósito é o como faremos. Ou seja, de que forma nós vamos levar adiante os desafios que são propostos para nós em nosso chamado. E para deixar isso mais claro e trazer um texto bíblico, vamos dar uma olhada aí em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Nessa porção das Escrituras, nós vamos poder aprender que todos os que estão em Cristo, eles foram chamados ao ministério da reconciliação. Que todos aqueles que estão em Cristo, eles foram desafiados a trabalhar em prol da reconciliação do homem com Deus. E a maneira como nós cumprimos esse chamado é através do propósito que Deus tem em nossas vidas. Tá? O propósito ele está relacionado àquilo que somos. Eu sou um pastor. Você pode ser um estudante, um universitário, um médico, um agricultor, um professor, um vendedor. Só que como cristãos nós temos que fazer uma pergunta. Porque a nossa vida orbita em torno da realidade da missão. Qual seria o foco de um vendedor cristão? Aí você diz, não, o foco seria vender. Mas a verdade é que o foco dele, sendo cristão e sendo chamado à missão, é reconciliar. Qual é o foco de um pastor? Cuidar bem das suas ovelhas. Não, isso é apenas a consequência do seu trabalho. O foco é reconciliar, porque ele foi chamado ao ministério da reconciliação. Aqueles que entendem o seu propósito e o seu chamado, usam o seu propósito para poder desenvolver e desempenhar a realidade do seu chamado. E de forma natural, através daquilo que nós somos, nós trabalhamos para promover a reconciliação do homem com Deus.
Irmão, se nós nos movêssemos com esse entendimento, isso ia mudar a dinâmica das nossas vidas. Porque nós iríamos poder fluir em Deus e cumprir livremente com o nosso chamado, utilizando a realidade do nosso propósito. Né? Eu cansei às vezes de chamar as pessoas para o evangelismo. Vamos para o evangelismo, tal dia tem evangelismo. Né? E graças a Deus, eu amo marcar dias de evangelismo para a gente impactar um bairro, um lugar. Isso é o que eu curto. Só que em muitos aspectos eu me deparei primeiro com essa questão, esse não é o meu chamado, e segundo é que eu não tenho tempo. Mas gente, se nós entendemos que nós precisamos nos encarnar, ou encarnar a realidade da missão de Deus, assim como Cristo encarna em João capítulo 1, versículo 14, nós entendemos essa dinâmica. E depois trabalhamos com essa mentalidade, irmãos, aonde nós estivermos, nós vamos ser instrumentos de Deus para o desempenhar do nosso chamado e da nossa vocação à missão. Já não existem mais desculpas, já não existe mais falta de tempo, já não existe mais eu não sei, eu não... Não. Naturalmente nós deixamos ser usados por Deus por meio do nosso propósito para alcançar e cumprir com a realidade do nosso chamado. Mas infelizmente nós confundimos muito essas coisas e nós acabamos perdendo a força de ambos. Né? Nós acabamos desvinculando essas realidades e não cumprindo com o nosso papel na sociedade de ser sal e de ser luz. Mas agora veja o que diz 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Né? Quem que não gosta desse versículo? Você curte, mano? Coisa boa, né? Hã? Todo mundo curte 2 Coríntios 5,17. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando me converti. Eu sou uma nova criatura. Glória a Deus, mano. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Isso é uma declaração maravilhosa. E agora o versículo 18 vai explicar por que eu sou uma nova criatura e por que as coisas velhas estão passando. E ele diz no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, tudo o quê? Esse lance de ser uma nova criatura, de receber uma nova vida, de poder ser transformado, de poder nascer de novo, de poder provar de uma nova vida, tudo isso provém de Deus, que fez o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E muitos de nós paramos aqui. E não queremos dar sequência e andamento na leitura, mas o texto continua. Diz que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. E nos deu, está no plural, e nos deu. Deu a quem? Deu a todos aqueles que estão em Cristo. Deu a quem? Deu a todos aqueles que são nova criatura. Deu a quem? Deu a todos aqueles que foram tocados pela verdade do Evangelho, e que agora podem desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. E nos deu. A todos nós que estamos em Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei você, mas o argumento do texto é tão forte que não tem como eu querer ir contra do que aquilo que ele está propondo para mim. Se eu não fui chamado a essa missão magnífica que é reconciliar o homem com Deus, eu tenho que reconhecer uma coisa, que eu não fui reconciliado. Porque existem apenas dois tipos de pessoas. Os que precisam ser reconciliados com Deus e os que foram reconciliados. Se eu não tenho esse entendimento em relação à missão, eu tenho que começar a perceber uma coisa. Eu não posso afirmar o versículo 17, de que agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus, se eu não estou disposto a assumir a responsabilidade que propõe o versículo 18. Você concorda comigo ou não? O Evangelho, ele traz direitos. Mas também ele nos mostra deveres. Então isso é algo extremamente importante. Diz que ele nos reconciliou e nos confiou um ministério. Qual ministério? O ministério da reconciliação.
Muitos aí podem dizer, puxa vida, né? Eu sou uma pessoa sem ministério, não tenho ministério. Mano, tá aí, ó. Esse é o seu ministério. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm esse ministério, até mesmo aqueles que não querem nada com o ministério. Para você que diz assim, eu não quero nada com o ministério, Cristo olha para você e diz, eu tenho um ministério para você. Eu tenho um serviço que você precisa desempenhar no mundo caído e destituído da minha glória. Esse serviço é reconciliar os homens com Deus. Esse serviço é anunciar o fato de que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas falhas, mas derramando sobre Cristo toda a ira que ele tinha em relação ao pecado, para que agora o homem pudesse se arrepender, crer e ser uma nova criatura. Meu Deus, né? Coisa linda. Coisa fantástica, maravilhosa. Não tem como não se empolgar, né, numa aula dessa, gente. Tem como dar uma pregadinha, né? Eu sou pregador, né? Tem como não dar uma pregadinha, né? Em ouvir isso, né? E o versículo 19 diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, além de nos dar um ministério, ele nos deu uma mensagem a ser pregada, que é a palavra da reconciliação. E o versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Além de tudo isso, nos dá uma posição. Nós somos considerados pelo próprio Deus como embaixadores de Cristo. Deus, ele nos dá, com o fato de que agora somos uma nova criatura, tudo aquilo que nós precisamos para desempenhar esse ministério de reconciliação. Ele nos dá uma mensagem, uma posição de autoridade, para que nós possamos desempenhar o nosso chamado. Nós temos o privilégio de ser enviados por Jesus como embaixadores seus, para comunicar a mensagem da reconciliação. E é justamente com esse entendimento, com essa percepção, com essa perspectiva que nós precisamos participar da realidade da missão de Deus. E quando nós chegamos ali, né, e vamos olhar para a comissão registrada em Mateus, nós vamos ver que outros elementos que são essenciais para o cumprimento da missão surgem. E nós temos ali em Mateus 28 praticamente um roteiro daquilo que nós precisamos realizar. Mateus 28, 18 diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então até aqui, irmãos, nós vimos que o Evangelho, ele é uma mensagem específica, né? Ele é uma mensagem responsável. Essa mensagem precisa ser pregada a todo mundo, a toda criatura, e de maneira bem clara, né? Bem pontual. Né? Nós vemos registrado em Mateus que esse envio divino para a reconciliação, para o ministério da reconciliação, ele consiste na responsabilidade de se fazer discípulos. Ok? Então, em cima de tudo aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos entender uma coisa, que o ápice disso será o fazer discípulos. Jesus é aquele que recebeu toda a autoridade. E como ele tem toda a autoridade, ele nos envia para fazer discípulos seus, para sua glória em todas as nações. Nós vamos em missão no nome daquele que morreu e ressuscitou e que agora é dono de tudo e de todos. E ele está dizendo para nós que os seus discípulos, eles seriam batizados
e ensinados de forma teórica, mas principalmente prática. Porque nós deveríamos ensinar, ou devemos ensinar a esses novos discípulos a guardar tudo aquilo que Jesus tem nos ordenado, para que esses, por sua vez, aprendam e estejam prontos a ensinar a outros aquilo que Jesus tem ordenado, para que haja um cumprimento contínuo da grande comissão. E literalmente, aqui em Mateus nós vemos que a vida precisa ser derramada na vida. Que tudo aquilo que eu tenho aprendido na minha jornada com Cristo precisa ser despejado sobre outra pessoa, para que essa outra pessoa possa seguir adiante fazendo isso com o outro, e assim nós possamos entrar nessa sinergia, nesse ciclo abençoado, onde discípulos fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. E é essa a dinâmica utilizada. E essa dinâmica fez com que o evangelho chegasse a cada um de nós. Quando nós vamos analisar Mateus 28, do 19 ao 20, nós precisamos entender que a parte mais importante da grande comissão é o fazer discípulos. Tudo aquilo que nós vemos no restante do texto mostra para nós o que é necessário para cumprir com esse processo de discipulado. Para cumprir com a ordem de Jesus de fazer discípulo, é necessário ir, batizar e ensinar. Okay? Então é preciso essas três coisas. Quando nós olhamos para o ir, ide, pois, e fazer discípulos de todas as nações, quando nós olhamos para o ide, nós temos que entender que o ide, ele propõe a realidade do envio. Okay? Nós estamos sendo enviados por Jesus para cumprir, para nos envolver com a realidade da sua missão. Tá? Nós temos esse envio direto do Cristo. Quando nós entramos em Atos, nós começamos a ver que esse envio de Cristo continua vigente, isso jamais é tirado de cima da realidade da igreja, mas esse envio começa a ser reconhecido pelas dinâmicas da igreja e do Espírito, e o exemplo para isso é Atos capítulo 13. Então você dá uma olhada lá em Atos 13, você vai ver que os irmãos estão vivendo a dinâmica da igreja local, eles estão servindo, adorando, trabalhando, e de repente o Espírito Santo disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Tá? Então você vai ver que tanto o Espírito quanto a igreja, eles estão juntos na realidade, na dinâmica do nosso envio hoje, ok? Mas respaldado por quem? Por aquele que recebeu em sua ressurreição toda a autoridade e que comissiona a igreja para ir por todo o mundo, para ir nas nações fazendo discípulos, ok? Então o ID propõe a realidade do envio, que é tema importantíssimo dentro do lance da missão de Deus. Nós vemos que o Pai envia o Filho, Pai e Filho enviam o seu Espírito, e é o Espírito Santo que vai nos capacitar na realidade do nosso envio. Nós recebemos o Espírito de Cristo para nos transformarmos em testemunhas da sua ressurreição. Isso é ir e ser enviados. Agora nós temos que ir, fazer discípulos batizando-os. Quando nós entramos aqui no batizar, o batizar ou batizando-os propõe a pregação do evangelho, arrependimento, identificação, perdão, reconciliação e inclusão na família de Deus. Esse particípio aqui, batizando-os, ele descreve a atividade pela qual o novo discípulo se identifica com Jesus e a sua comunidade. Então nós pregamos o evangelho, e nós começamos a ver que o Senhor está fazendo algo naquela vida, aquela vida foi convencida, ela entendeu o evangelho, então ela começa a se identificar com Cristo, e então ela tem que ser batizada, porque o que é o batismo? O batismo eu estou me identificando com Cristo. Da mesma forma que Cristo morreu e foi sepultado, eu morri e fui sepultado. Da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, eu, no poder do Espírito, levantei dos mortos para viver em novidade de vida. Isso é o que propõe o batismo.
ok? O batismo é o símbolo da conversão que indica a união com Jesus, que indica uma nova identidade em Cristo Jesus, que agora eu morri e ressuscitei para experimentar uma nova vida. É o que Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4 nos diz. No ato do batismo, o novo discípulo se identifica com Jesus e com sua comunidade, se identifica com a igreja e publicamente ele faz uma declaração de que agora ele se converteu em um seguidor de Jesus por toda a sua vida. Veja que coisa maravilhosa, veja a importância do batismo, né? E ensinar, né? Temos que ir, batizar e ensinar. O ensinar deixa bem claro que Jesus ele tinha em mente muito mais do que a evangelização e a resposta inicial. O desejo de Jesus era que as pessoas pudessem aprender com os seus discípulos a guardar, a viver, a experimentar, a pôr em prática tudo aquilo que ele nos ordenou. Okay? Então esse particípio, ensinando-os, ele indica o processo através do qual os discípulos de Jesus são transformados de maneira contínua, através desse processo onde eles são discipulados e também no futuro vão discipular. Okay? Então eu preciso entender que eu sou discipulado, mas com um objetivo bem claro, para que eu possa discipular. Ser discipulado é o processo através do qual um discípulo é transformado, enquanto que discipular é o compromisso de um discípulo que ajuda outro discípulo a crescer como tal. Tá? Eu li aqui uma citação do comentário bíblico da NVI sobre Mateus. Tá? E quando eu li esse comentário, eu lembrei da definição que nós temos para o discipulado, né? Que fez parte da aula que o pastor DH trouxe para nós. Para nós, discipulado é uma relação de ajuda que se reproduz. Discipulado é essa relação onde um discípulo mais maduro vai ensinar outro discípulo a como ele vai guardar as coisas que Jesus ensinou, para que ele possa ter condições de reproduzir isso na vida de outro discípulo. Para que assim todos nós possamos estar enganjados, comprometidos com a realidade da grande comissão. E eu não sei se você sabe, principalmente para aqueles que desfrutam da nossa dinâmica aqui como igreja local, né, nós temos 3 coisas que são extremamente importantes. Né? Nós temos a Cristo como fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. A partir desse fundamento que é Cristo, né, nós temos os 4 pilares. Os 4 pilares sustentam a vida comunitária da igreja. Né? Em toda a história da igreja, nós vemos que essas são as marcas que caracterizam a igreja do Senhor Jesus. Perseverança na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Mas ainda, tendo um fundamento tão precioso que é Cristo, e essas 4 colunas que sustentam a vida comunitária da igreja, nós não podemos nos esquecer dessa perspectiva mais individual, que está relacionada ao fazer discípulos. Ainda com o fundamento e colunas, nós precisamos nos lembrar que nós temos que ter um plano para uma edificação contínua. E esse plano precisa ser tão claro, né? Enquanto eu estou implementando isso na vida de um discípulo, isso precisa ser tão claro para ele, para que ele possa ter facilidade de reproduzir isso que está sendo feito com ele, de reproduzir esse processo de discipulado que está sendo feito com ele na vida de outras pessoas. Cristo, ele diz que é necessário ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que ele nos ordenou, e essa é a verdadeira marca do evangelho, a marca do discipulado, é ser conformado à imagem de Cristo. E é por isso que nós entendemos que o trabalho não acaba com a proclamação do evangelho, na verdade o trabalho apenas se inicia. Porque se a finalidade da grande comissão, né, fosse apenas a evangelização, né, seria suficiente evangelizar e já. Mas a finalidade da grande comissão é processual. É ir, evangelizar,
discipular e ver esse discípulo formado, discipulando a outros. Ok? Então, depois da identificação com Cristo, por meio do batismo, segue-se, como eu disse para vocês, o processo de ensino prático que é proposto por Jesus. Nós precisamos ensinar às pessoas tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E essa palavra ordenou é uma palavra bem importante aqui. Porque a palavra ordenei, ou vos tenho ordenado, algumas traduções, essa palavra tem uma conotação interessante. Porque essa palavra ela tem o peso de um mandamento. Tá? Ela tem o peso de um mandamento. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês precisam ensinar como eu vos ordenei, como eu vos mandei, como são os meus mandamentos. Jesus está dizendo para nós que as coisas que ele ensinou, elas não são sugestões, elas são mandamentos, que nós devemos obedecê-las. E, além disso, ajudar a outros a obedecê-las também. Os ensinos de Jesus, eles têm caráter autoritativo. Ok? Não é apenas uma sugestão, mas é um ensino autoritativo. É a palavra de Deus para nós. É a própria palavra de Deus para nós. Ok? Esse verbo ordenar aqui, ele também vai unificar tanto as palavras, né, os ensinos, quanto também os atos de Jesus. E é o que justamente nós vemos no conteúdo que é proposto por Mateus no seu evangelho. E podemos afirmar digamos assim, de forma categórica, que o evangelho de Mateus é escrito para ser um modelo para o discipulado. Alguns autores, alguns comentários, eles dizem que nós deveríamos ler Mateus de trás para frente. Nós deveríamos olhar a dinâmica da grande comissão, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e começar a ler o Evangelho de Mateus com essa perspectiva, porque Mateus se esforça para registrar tanto os ensinos quanto as obras de Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos para discipular as pessoas de acordo ao mandato da grande comissão. Okay? Então não é à toa que o Evangelho de Mateus concentra uma significativa quantidade de ensinos de Jesus. Tudo em Mateus é registrado de forma intencional para que nós possamos cumprir com aquilo que está sendo requerido na grande comissão. Veja só que coisa fantástica, né? Se nós só usássemos o Evangelho de Mateus, né, nós já teríamos aí material suficiente para a realidade do nosso discipulado. Então, fica uma dica aí para você, né? Agora, a visão de Cristo, depois de olhar para essas comissões, né? Faltaria ainda de Lucas 24, né? Mas eu não a inseri aqui. A visão de Cristo para o mundo consiste no envio de seus discípulos a todas as nações, para pregarem a mensagem específica do Evangelho, batizando e ensinando aqueles que se convertem, transformando-os por meio do processo do discipulado em verdadeiros discípulos de Jesus, para que eles mesmos possam reproduzir na vida de outros aquilo que foi feito com eles, e assim dar continuidade no cumprimento da grande comissão. Coisa boa, né? Essa é a visão de Cristo para o mundo em relação ao seu evangelho. Pelo menos é algo que nós podemos sintetizar através do exame das comissões que estão registradas no fim de cada evangelho. E eu e você precisamos nos vincular a isso. Eu e você precisamos estar ligados a essa dinâmica. Eu e você precisamos estar ligados a essa realidade. Nós vemos nos evangelhos Cristo dizendo o que nós precisamos fazer. E quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos poder aprender a como fazer. Os evangelhos mostram o conteúdo, enquanto que Atos vai ensinar para nós como nós devemos transmitir esse conteúdo. E em Atos, né, nós temos a estratégia para o cumprimento dessa missão.
A visão consiste no evangelho sendo pregado integralmente a todas as pessoas em todos os lugares. E a estratégia para a concretização dessa missão vem através do simples fato dela ser realizada de forma simultânea e processual através do poder do Espírito Santo. E aí nós chegamos no ponto onde nós precisamos vincular todas as comissões que nós temos no final de cada evangelho com aquilo que nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Tá? As comissões, de certa forma, elas ficam incompletas quando nós não vinculamos isso a Atos capítulo 1, versículo 8. Tá? O livro de Atos ele é escrito para demonstrar para nós como a igreja na era apostólica teve sucesso. Vamos usar essa palavra sucesso. Né? Ela teve sucesso, ela cumpriu, né? Ela correspondeu ao seu chamado e cumpriu com o desejo de Deus e levou o evangelho para Jerusalém, Judéia, Samária e até os confins da terra no poder do Espírito Santo. Então, Atos é escrito para mostrar para nós como isso foi uma realidade. E nós queremos isso hoje, não é? Não é isso que nós anelamos como igreja hoje? Que o evangelho seja espalhado, que as pessoas possam conhecer a Cristo, que as pessoas possam ter uma nova vida em Cristo Jesus, possam saber tudo aquilo que Ele está fazendo por elas. Não é isso? Então vamos olhar para Atos e vamos aprender como é que as coisas se dão. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, um texto bem conhecido, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então nós vemos aqui duas perspectivas para o cumprimento da visão de Cristo. A primeira perspectiva ela está relacionada ao indivíduo. Tá? Então, através do poder do Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele recebe poder para se transformar em uma testemunha estratégica da ressurreição de Cristo Jesus. A segunda, né, é essa testemunha empoderada pelo Espírito, trabalhando simultaneamente nessas regiões determinadas por Deus. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ok? Eu vou dar uma pulada aqui no lance do indivíduo e depois eu vou deixar uma pregação lá para vocês que vai falar um pouquinho a respeito da realidade do indivíduo, ok? Mas a grande, né, aí nós vamos olhar de uma forma um pouco mais geral. Então, os indivíduos, eles recebem o Espírito e eles deixam de se mover em uma perspectiva natural para se mover em uma dinâmica sobrenatural. E por meio do Espírito eles recebem poder para serem testemunhas. Okay? Então quando o Espírito Santo vem sobre nós, qual é a responsabilidade que nós temos que assumir de acordo a Atos 1:8? Aqui é mais uma comprovação de que nós temos um mesmo chamado, que vai se manifestar em distintos propósitos. Okay? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, qual é a responsabilidade que nós temos que assumir? Diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Quantos aqui, né, têm o Espírito Santo? A Bíblia diz que nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Então significa que nós precisamos do quê? Nós precisamos nos posicionar como testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder para ser testemunha. Não apenas poder para testemunhar, mas para ser testemunhas. E é esse poder que vai capacitar o homem a experimentar, a vivenciar a realidade da vida cristã. Esse poder, de acordo com o dicionário Strong, ele significa eficácia, força, poder, capacidade, potência, né? E muitas vezes, infelizmente, nós estamos vinculados apenas ao lado místico desse poder, né? Apenas as manifestações que são preciosas, maravilhosas, né? Não estamos aqui para isso. Mas eu entendo que a questão não é cair no espírito.
mas é andar no Espírito. Né? Quantos cultos eu estive onde eu vi pessoas caírem no Espírito, a pessoa orou, ela caiu, mas quando ela levantou sendo a mesma pessoa. E aí fica difícil, né? Porque não é tanto como você cai, mas como você levanta. E a ordem de Gálatas é andai no Espírito, né? Ou seja, como esses frutos do Espírito estão em evidência nas nossas vidas. Em muitas oportunidades eu ouvi a respeito do poder de Deus, e recebam o poder de Deus, e é o poder de Deus. Mas o fruto desse poder, Atos 1:8 diz que não está limitado às sensações, como arrepiar o pelo do nosso braço ou qualquer coisa semelhante, mas que esse poder tem um propósito claro, que é nos fazer testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Eu celebro as experiências, as manifestações do Espírito, mas eu entendo que essas manifestações, essas experiências, elas têm um propósito claro. Que eu seja uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que eu esteja. Uma testemunha, ela é presencial. O que significa isso? A testemunha, ela vê aquilo que ela está dizendo, não é uma invenção, ela participa dessa dinâmica e realidade. Essa testemunha testifica a respeito da vida eterna. Ela testemunha a respeito das coisas que Cristo fez em sua vida, das coisas que ela presencia e experimenta dia após dia. E eu gosto muito do significado dessa palavra testemunhas no grego. A palavra testemunha no grego é a palavra marturs. Marturs. Essa palavra significa uma testemunha judicial. É um mártir. Também significa testemunha e testemunho. A palavra marturs dá para nós, né, dá origem ao termo mártires. Né? Martus, mártir, mártires. Quando Jesus fala dessa dinâmica e realidade, ele deixa bem claro o tipo de testemunha que eles seriam e qual é o preço que eles pagariam por ter essa atitude. E eu quero perguntar para você, o que são os mártires? Né? Não sei se você já leu o livro, né, o livro dos mártires, do John Fox, né? Leia o livro dos mártires. O que são os mártires? Né? E eu tenho uma definição para mártires que eu gosto muito. O mártir é uma pessoa que foi testemunha e que virou um testemunho. O mártir é alguém que mesmo depois da sua morte continua pregando e ganhando pessoas para Jesus. Em outras palavras, nós podemos dizer, irmãos, que nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas e gerar um testemunho que continue ecoando sobre a terra, ganhando mais e mais pessoas para o reino de Deus. Quando eu analiso Atos 1:8, eu não consigo deixar de enxergar essa realidade. Quando eu analiso Atos 1:8, eu vejo que o desejo de Deus é que nós vivamos com tanta intensidade a nossa vida cristã, que mesmo depois da nossa partida dessa terra, o nosso legado, o nosso testemunho continue em evidência na vida de muitos, ganhando a muitos para Cristo Jesus. E eu poderia dizer que um mártir é aquele que continua pregando mesmo depois da sua morte. Eu não sei você, mas é para isso que o Senhor nos chamou. Para viver nessa dinâmica e nessa intensidade. É para isso. Para viver com profundidade, com intensidade, com amor, com zelo, com paixão, com devoção. Para que a gente possa construir algo que continue pregando, mesmo depois da nossa morte. Gente, isso é fantástico. É desafiador. É maravilhoso. Nós vivemos para algo que está além de nós mesmos. Nós vivemos uma vida que transcende a mera existência. Paulo diz, cara, que se nós apenas olhamos para essa vida e para esse momento, nós somos os piores dos homens.
Se vivemos apenas para comer, beber e se vestir, a nossa vida é um lixo. Temos que entender que no Senhor temos um propósito que transcende tudo isso e que Ele nos deu esse propósito para que possamos cumprir com a realidade desse chamado. Nós fomos desafiados a viver em missão, assim como Cristo viveu em missão. Aleluia, né? Meu Deus! Agora esse indivíduo, preparado para ser testemunha, ele precisa agir em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Imagine, meu. Testemunhas desse nível, nesse calibre, entendendo o seu propósito, correspondendo ao seu chamado, e em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra, vivendo nessa dimensão e realidade. Bah, eu acho que o bagulho seria diferente, hein? Agora vamos dar uma olhada no cumprimento da ordem do Senhor e ver que realmente eles conseguiram, através dessa dinâmica e realidade, cumprir com aquilo que está proposto em Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Vamos analisar como a igreja em Atos dos Apóstolos pôde alcançar, né, êxito, sucesso na ordem do Senhor, justamente seguindo o modelo de Atos 1:8. Empoderada, cheia do Espírito, trabalhando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro vamos para Jerusalém, que era o primeiro lugar onde eles deveriam testemunhar. E Jerusalém, queridos, é uma região peculiar, particular. Era uma região conhecida pelos discípulos, e Jerusalém demonstra para nós o tipo de região que demonstra acessibilidade, né? Se eu ando no Jardim Aliança, eu não vou ter muita resistência lá, porque eu cresci lá, você entende? As pessoas, eu conheço as pessoas me conhecem, né? Se bem que cresceu muito, e há muita gente que nós não conhecemos, mas ainda assim nós conhecemos muitas pessoas. Então, é caminhar aqui no Santa Cândida, né? Eu vou no mercado, eu encontro um conhecido, eu vou na farmácia, eu encontro um conhecido, eu encontro um conhecido, ou seja, é a nossa região, nós temos familiaridade, nós temos acessibilidade, isso é Jerusalém. E veja só que interessante o que aconteceu em Jerusalém em Atos 5:27. Atos 5:27 mostra para nós como eles encheram Jerusalém da verdade do Evangelho. Diz assim o texto: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio e ao sumo sacerdote, e interrogou-os, dizendo, o sumo sacerdote falando com os apóstolos, tá? Expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Então eles foram proibidos de ensinar no nome de Jesus. Nós aqui temos liberdade, nós podemos ensinar à vontade. Eles, debaixo de restrição, veja o que eles fizeram. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e querer lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, os próprios sacerdotes estavam reconhecendo que Jerusalém estava cheia do Evangelho. Em pouco tempo nós vemos que os apóstolos encheram Jerusalém dessa nova doutrina. Encheram Jerusalém da verdade do Evangelho. Nós vemos aqui que o primeiro ponto tinha sido concretizado e Jerusalém estava cheia do Evangelho. Né? Depois de Jerusalém está Judéia, Samaria. Né? Eu estou estou particionando, mas você entende que o trabalho é simultâneo. E por que o trabalho é simultâneo? Justamente pelo que acontece. Eles tinham que simultaneamente trabalhar. Mas pelo fato do negócio estar tão gostoso em Jerusalém, eles acabaram se acomodando ali. E se acomodando em Jerusalém, Deus teve que intervir, espalhar, para que o evangelho continuasse tocando em outras regiões. Então vem depois Judéia e Samaria. Então depois de cumprirem com o propósito em Jerusalém, o desafio seria Samaria, né? Judéia, Samaria. Mas infelizmente eles se acomodaram em Jerusalém e Deus entra em cena para redirecioná-los. Né? E aí eu gosto de uma frase, que é uma frase aí que me acompanha já há muito tempo. Né? Essa frase diz assim: se nós não cumprimos Atos 1:8, Deus cumpre Atos 8:1. Tá? Então, se nós não cumprirmos Atos 1:8, Deus ele cumpre Atos 8:1. E o que está escrito em Atos 8:1? Olha só.
E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então veja o que causou essa perseguição contra a igreja. Fez com que os que foram dispersos fossem por toda parte pregando a palavra de Deus, ao ponto em que Filipe desce à cidade de Samaria e começa a anunciar Cristo naquele lugar. Então veja como eles vão cumprindo as dinâmicas propostas em Atos 1:8. E aí nós chegamos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo e até aos confins da terra, né? E aí nós temos um exemplo importantíssimo, que é o exemplo de Éfeso, né? Uma cidade que literalmente ouviu o evangelho. Atos capítulo 19, versículo 8, vai trazer para nós uma informação que é desafiadora. Diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos ou endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Okay? A escola de Tirano era um lugar de treinamento de líderes. Na escola de Tirano, eles eram capacitados e enviados. Por exemplo, um dos frutos aí mais notáveis, né, no sentido de que nós temos um registro, seria Epáfras. Você conhece o irmão Epáfras? O irmão Epáfras foi aquele que plantou a igreja em Colossos. E é por causa do irmão Epáfras que nós temos a carta aos Colossenses. Ok? Então veja que coisa boa. Tá? Então Epáfras foi treinado aí, enviado aí, e planta a igreja em Colossos. E veja que interessante. Esse tempo de treinamento, envio, capacitação, esse tempo onde Paulo se dedicou a formar pessoas e enviar pessoas, esse tempo dura por 2 anos. Isso está em Atos 19:10. Durou isso por 2 anos. De maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então, num período de 2 anos, toda essa região ouviu a palavra do Senhor. E agora eu tenho, gente, uma parada que é meio dura de se escutar, mas é necessário dizer. Quantos anos as nossas igrejas estão aonde estão? Pense nisso. Quantos anos as nossas igrejas estão aonde estão, né? Os nossos seminários estão aonde estão. E qual é a porcentagem do nosso bairro, da nossa cidade, que ouviu a mensagem do Evangelho de forma clara, específica? Pensa comigo. Pensa comigo. E quando eu penso nisso, eu tenho que enfatizar o fato de que é extremamente bíblica a ideia de toda uma comunidade, bairro ou cidade ouvir a verdade do Evangelho. Né? O livro de Jonas deixa isso claro para nós. O livro de Atos deixa isso claro para nós. E é nossa responsabilidade trabalharmos para que isso possa acontecer. A igreja precisa ser intencional no envolvimento com a missão de Deus no mundo. Ela precisa se organizar, planejar e então agir para cumprir com a visão que Cristo tem a respeito do seu evangelho.
cada igreja local, cada igreja, cada cristianismo decidido, cada Assembleia de Deus, cada quadrangular, cada batista, cada presbiteriana, cada igreja local precisa se posicionar como centros evangelizadores das suas regiões. Um pastor, ele jamais pode perder a visão de Cristo para a sua região. Um pastor jamais deve perder essa ambição santa de levar o evangelho de Jesus Cristo a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse precisa ser um objetivo daquele que foi encontrado por Jesus. Porque este que foi encontrado por Jesus foi chamado a se envolver com a missão. Não existe um que foi e o outro que não foi, irmãos. Todos nós fomos. E nós precisamos reconhecer esse fato. A concretização do plano ali, daquilo que acontece nessa região da Ásia, isso pôde ser uma realidade por causa da paixão e do esforço dos indivíduos que estavam sendo treinados na escola de Tirano. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento por causa das vossas obras malignas, agora, porém, foram reconciliados no corpo da sua carne, através da sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. E olha só o que o versículo diz: que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mano, naquela época os caras, pregaram o evangelho. E esse é um desafio que nós temos nos dias de hoje. Nós precisamos que a igreja possa desenvolver essa característica da escola de Tirano, onde ela possa treinar e enviar na dinâmica proposta em Atos capítulo 13. Que a igreja seja esse lugar de treinamento e essa plataforma de envio para que o evangelho possa chegar às nações. Em nome de Jesus. Que o cristianismo decidido seja um lugar de treinamento de obreiros. E seja uma plataforma de envios que faça muito mais em nome de Jesus do que já tem feito para a honra e para a glória do nosso Senhor. Somos gratos pelos lugares que alcançamos. Mas sabemos que no Senhor podemos mais. Sabemos e entendemos agora que esse é o seu desejo. E que nós podemos muito mais. Não por causa de nós, mas por causa do que Ele é. Isso é maravilhoso. Deus ele está nos chamando, irmãos, para um compromisso com o seu Evangelho. Está nos chamando a nos comprometermos com a missão. Está nos chamando a nos envolvermos com a grande comissão. Para que o Evangelho possa chegar a todas as pessoas em nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que em nome de Jesus, Deus nos ajude a nos envolvermos e a cumprirmos, a trabalharmos. A oração de Jesus é clara: Senhor, envie trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus faz essa oração, nós devemos entender uma coisa. Quando ele diz que os campos estão brancos, estão prontos, significa que tudo aquilo que Deus tinha que fazer, ou seja, toda a parte de Deus foi feita. E agora o Senhor nos convoca, nos vocaciona, nos chama a, como igreja, nos envolver nessa missão e fazer uma parte que compete a nós, que é ir e levar a mensagem preciosa do Evangelho. Jesus orou por obreiros, e essa é uma oração de Jesus que nós podemos responder.
Eu quero ser a resposta da oração de Jesus por mais trabalhadores. Eu quero ser um trabalhador nessa seara. E eu espero que o Senhor tenha convencido você nessa noite. E que você também possa se vincular a isso. E se transformar num trabalhador em prol das coisas do reino de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor nos ensinou aqui. E que em nome de Jesus, o Senhor possa nos desafiar ainda mais. Que o Senhor possa nos despertar, que a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento possa ser totalmente tocado e ministrado para aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. E que possamos ser a resposta a essa oração por obreiros, por trabalhadores na sua seara. Obrigado por quem nos acompanhou, por todos aqueles que estudaram nesse módulo conosco. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem perguntas aí, Félix. Dá para erguer aí, mano? Pera aí, Félix, um minutinho, eu não tô te ouvindo bem. Pera aí que ele vai abrir aqui, o Adriano vai... Aí. Agora fala aí, vamos ver. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, mano. Agora fechou. Beleza. Tem sim, a primeira é assim, ó. Se a grande comissão é uma ordem, um mandamento a todos, não fazer caracteriza pecado, como promotores podemos pregar com esta ênfase? Muito legal, muito boa pergunta. A partir do momento que algo se caracteriza mandamento, não fazer constitui-se pecado, ok? Então, não se envolver com a grande comissão é pecado, sem sombra de dúvidas, ok? Pergunta muito pertinente, muito boa, né? E aí, usando o exemplo de um irmão nosso, amigo nosso lá de Caxias do Sul, pastor Marcos, né? Ele sempre usa esse exemplo, ele diz, né? Quando um membro de uma igreja está em adultério, né? Comete esse pecado, o que o pastor faz? Ele vai, né? E vai tratar essa situação, né? O cara não quer contribuir financeiramente, né? Ele não quer colaborar, né? O pastor vai lá e chincha, né? Agora, nós deveríamos ter a mesma postura quando alguém não quer se envolver com a grande comissão, né? É um mandamento, é uma ordenança, e não fazê-lo, eu tenho convicção disso, se caracteriza em um pecado. Se não é um pecado de ação, porque aí pode, né, as pessoas aí, os teólogos de plantão vão querer discutir algumas coisas. Se não é um pecado de ação, pelo menos é um pecado de omissão, né? Um pecado de ação é uma transgressão direta de um mandamento. Não roubar, fui lá e roubei. Isso é um pecado de ação. Agora, um pecado de omissão é: eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então, eu sei o bem que tenho que fazer por meio da grande comissão, mas não o faço. O que significa isso? Eu sou omisso. Tá? Então, eu estou pecando, não porque estou cometendo um delito deliberado, mas estou pecando porque não estou fazendo aquilo que é certo. Tá? Então, eu pelo menos seria aí um pecado de omissão. Eu estou sendo omisso em relação à necessidade do mundo. E eu acredito que como promotores nós podemos, claro, com amor, com graça, né? Levar adiante essa ideia e dizer: irmãos, nós precisamos nos envolver nisso. Dentro da dinâmica dos propósitos, né? Você foi criado para isso, mas chamado para aquilo. Então você precisa vincular essas duas realidades e se envolver nessa grande comissão, né? Então, cada um dentro do seu âmbito, na sua realidade, dentro, né, ali do que o Senhor lhe proporcionou, todos nós devemos ali nos envolver com a realidade da grande comissão e proporcionar a reconciliação do homem com Deus.
Isso é o desafio de qualquer cristão, seja ele o que ele for. Muito boa. Gostei dessa pergunta, hein, Félix? Mais alguma aí? Top, né? Muito boa mesmo. Tem sim. A segunda pergunta é assim: como conscientizar na prática uma igreja que não ganha pessoas novas, não tem trabalhos evangelísticos na localidade e nem nenhum envolvimento em realidade transcultural em outros países? Quer que eu Bom, repita? não, não, acho que eu peguei. É a questão da como conscientizar, né? Ela não tem nem trabalho local, nem transcultural, né? Eu acho Isso. assim, ó. Primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a falar dessas realidades, né? Vocês lembram da segunda aula, né? A segunda aula nós trabalhamos os termos missões, né? E nós falamos dos desafios do campo missionário, né? Tanto para a perspectiva local e principalmente para a perspectiva transcultural. Então, por exemplo, se você fala sobre isso, ensina sobre isso, você traz os dados, né, disso, você compartilha as informações a respeito disso, você mostra a realidade da igreja em outros lugares, né? Você vai começar a despertar o entendimento e o coração, né? Então você vai falar, você vai orar, né? E de alguma maneira, você que tem essa consciência, você precisa fazer algo, né? Então você vai começar a ter um trabalho intenso de oração, de ensino, né? Vai falar muito disso, porque se a gente não fala das coisas, nós não vamos conscientizar ninguém, né? Então é necessário falar, né? Então eu vou orar sobre esse assunto, vou falar sobre esse assunto e vou entender no Senhor o que eu posso fazer na minha localidade para começar a despertar a consciência daqueles que estão ao nosso redor, né? Então, a partir do momento que eu oro, falo e começo a praticar, automaticamente eu tenho todos os elementos que são necessários para começar a despertar as pessoas ao meu redor, né? Mas é um caminho um pouco longo, né? Geralmente não é da noite para o dia, né? Que uma igreja que está bem acomodada, né? Tipo, que tem o ápice, né, dela é o culto de domingo, então demora para que as coisas comecem a ter uma perspectiva diferente, né? Para que ela Ô, entenda William, que o culto não é o fim, mas é o meio, né? O meio para empoderar pessoas, treinar pessoas, alimentar pessoas, para que na semana delas elas possam cumprir com a missão de Deus no mundo, né? Então, ô, William, esses são os só desafios, uma, né? me ouve? Tô ouvindo você, mano. E aí? Só Tá uma com frio? contribuição prática. De repente, se essa pessoa que está perguntando não é o pastor da igreja, eu acho que ele deveria colar no pastor dele, né? Porque eu acho que, né, tá entendendo a natureza e a vocação da igreja, foi uma pergunta coletiva, né? Então, com certeza, essa pessoa já semeia o evangelho, o dia a dia, mas agora, diante de uma aula como essa, ela está pensando, puxa, minha igreja não tá, né? O posto de gasolina está sem gasolina, a panificadora está sem pão, o estádio está sem futebol. Então, o cara tá. Eu acho que se ele não é o pastor, se ele é o pastor, fica mais fácil, né? Porque daí ele pode dar esses passos aí, né? Com a direção de Deus, trazendo, conceituando, acho que a liderança. Mas se ele não é o pastor, eu acho que ele tem que colar no pastor, começar a ir orar com o pastor e começar a compartilhar, ler esses textos. Eu acho que o desejo de todo pastor é que a igreja seja missional e missionária, né? E aí, devagarzinho, ele vai conscientizando, não chegar acusando, não chegar com aquela, a igreja não está fazendo nada, esses, né? Mas indo, reconstruindo, né? Colando no pastor, gerando, derramando sobre a liderança, falando de um movimento de igreja. A oração já é um ato missionário, e devagarzinho, daí sim, né? Com essa consciência, daí vai começando a falar do assunto, a ter projetos, a ver o que a igreja já tem em mãos, né? Às vezes a igreja já tem uma pegada legal com criança, com empresário. Começar pelo lado, começar pelo mais fácil.
né? Igual Jesus. Isso, já tem. Como que eu sei que já existe? É só olhar a membresia e ver, poxa, aqui tem irmãos que cantam rap, por exemplo. Aqui tem irmãs que trabalham com tricô. E aí todos os projetos, porque uma das coisas que a esperança que tarda adoece o coração, não queira mirar num projeto mirabolante que daí só vai frustrar, os caras já estão engessados. E o cara já não faz exercício, aí no primeiro dia quer puxar ferro, quer tal, ele vai dizer, ah, esse negócio não é para mim. Então começa devagar. Então, se o cara é o pastor, convença a liderança. Se é um membro, aí tem que convencer o pastor, senão você está lascado. Se você chegar, ah, tive uma aula e tal, agora, aí você vai. Falando de igreja, né? Individualmente você pode semear de manhã, de tarde, de noite. Amém. Fechou. É isso aí. Beleza, Felicão? Tem mais alguma coisa aí? Beleza? Agora é com Acho que o essa pastor contribuição do DH. DH já fechou a resposta, né? Já É, o deu. pastor DH agora tem um recado aí para os alunos do Capacitando. Eu acho que tem alguma pergunta ou comentário ali no chat antes, velho. Só olha ali se tem. Ou foi meu olho aqui? O Ítalo não escreveu alguma coisa ali? Ah, tem. William, você falou sobre a igreja ser apostólica. Como você vê e entende sobre os apóstolos nos dias de hoje? O que a Bíblia diz? Ai, ai, ai. Bom, quando eu falo que a igreja precisa ser apostólica, eu estou me referindo à doutrina dos apóstolos, né? E a doutrina dos apóstolos é o Novo Testamento, né? Então é nesse sentido que eu me refiro a uma igreja apostólica. Uma igreja que está seguindo a doutrina apostólica, que é o Novo Testamento, né? Então é nesse sentido. O lance dos apóstolos em nossos dias, eu acho que é uma discussão aí bem ampla, né? E é bem longa, né? Então a gente teria que ter talvez aí um módulo específico só para tratar dessa dinâmica. Porque eu sei que, infelizmente, há muita, né, há muita coisa furada dentro dessa realidade desse movimento apostólico moderno, né? Mas também eu acho que existem coisas aí que a gente precisa considerar, reavaliar, mas o tempo aqui não nos permite, tá? Então, só para deixar claro, quando eu falo uma igreja apostólica, eu estou me referindo a uma igreja que está pautada nos princípios do Novo Testamento, tá? Uma igreja que caminha à luz da doutrina dos apóstolos, né? E quem são os apóstolos? Pedro, Tiago, João, né? Então, é nesse sentido que eu me refiro da igreja apostólica. Talvez no futuro aí a gente consiga implementar algo relacionado aos apóstolos, beleza? Fechou. Mais alguma pergunta, mano? Tem sim uma aqui do Mano Natu. Ele está perguntando assim, ó, se vai ter mais aulas com a disponibilidade para participar com vocês em outros assuntos. Tá dentro do meu recado, daí. E aí, Fechou então, então, é com o Félix? pastor DH. Fechou? Então fechou. Deixa eu só agradecer, DH, daí você dá o recado, né? Eu Agradecer queria. os irmãos aí, né? Agradece no Agradecer. final. Agradece no Hã? final. Agradece no final. Você fecha daí. Tá bom, né? Manda quem E pode depois e obedece quem tem juízo. agradece no final, faz um sorteio aí, inventa alguma coisa, tá bom? Beleza. Seguinte, eu só quero dar um recado e já aproveitar então a pergunta do Natu e até também a pergunta do Ítalo, né? Vai ter uma matéria sobre 5 ministérios. Irmãos, o Capacitano, ele é uma maneira moderna de ter uma escola bíblica, né? Começou na nossa igreja local, há 10 anos atrás, e agora, por causa da pandemia e da transmissão, a gente está ampliando para alunos de fora, tá bom? Então, vai ter uma matéria de 5 ministérios, onde a gente vai trabalhar bem a questão dos 5 ministérios, os ministros ali. Quando o William se referiu à igreja apostólica, é no sentido de envio, né? Da palavra apostoleu ali, de enviado. Mas nós vamos tratar certinho o que são os apóstolos do Cordeiro, qual que era o papel, se existe o obreiro apostólico, né? Que eu acho que seria o termo mais apropriado,
pro momento, mesma coisa do profeta, mesma coisa do pastor. Jesus é o pastor, mas qual que é a função do pastor humano? Então, fiquem bem tranquilos e não faltem o capacitando. Irmãos, eu quero deixar um recado para vocês, o William vai se despedir, mas não esqueçam do material de apoio. No mínimo, você tem que ler todo esse material de apoio para poder entender melhor essa matéria. E até você, promotor da cristianismo, ou você, membro de alguma igreja, que vai querer sentar com o teu pastor, então não saia só repetindo uma informação. Mergulha nos livros, a ideia ali do professor, aqui do Capacitando, sempre foi essa ideia, é mostrar para você da onde que nós estamos tirando as informações. Então, se você não mergulhar no material de apoio, você pode sair por aí e levar invertido. Então, leia os livros, assista os vídeos, né? Releia ali os slides. O WhatsApp lá, você que está no grupo do Capacitando, você pode tirar suporte aí com o professor Dereski, tá bom? E eu queria deixar um recadinho, nós faz 2 módulos que a gente não fala disso, mas o Capacitando, ele nunca vai ser cobrado, tá? É uma regra que nós temos aqui na igreja há 10 anos. Você está vendo aí que a gente está cada dia melhorando, mas se você quiser fazer uma oferta voluntária, o Adriano vai estar colocando aí o Pix. O que é uma oferta? É o que você quiser dar, se você gostou da aula, se te edificou, o que nós fazemos com essa oferta? Ela é investida no próprio Capacitando. Então, nós queremos pelo menos dar uma bolsa livro aí para o professor, pelo menos comprar aí 2 livros para ele na livraria lá, né? Você gostou da aula, você viu que para dar uma aula como essa, né? Queremos arrumar ainda nosso cenário, bateria de microfone, investimento em programa, dar uma oferta ao pessoal da mídia, tem que, né, deixar o estúdio bonito. Então, se você quiser nos ajudar, se você puder, quiser, tá o Pix aí, você só tem que colocar 66 centavos no final, porque a Bíblia tem 66 livros, e isso aí vai ajudar a gente a identificar a oferta. Vai cair lá na conta da igreja, e a gente vai saber que é do Capacitano. A gente quer comprar uma mesa dessas madeiradas bonitas, sabe? Deixar a coisa aí. Então, se você quiser nos ajudar, não estamos cobrando, mas a Bíblia diz, né? Que é lícito que aquele que compartilha as coisas materiais e espirituais receba das materiais, tá bom? E aí eu queria deixar o convite, já respondendo a pergunta do Natu, temos algumas pessoas que vieram fazer só essa matéria. Você percebeu que o Capacitano ele tem um equilíbrio, né, teológico, né? A gente vai desde a teologia católica até o pentecostal, passando pelo reformado. Então, se você foi abençoado e quiser divulgar na sua igreja, o Capacitano continua. Natu, divulga aí em Caxias, você que tá roda da Assembleia de Deus aí. E eu já quero dar um spoiler para você. O Adriano vai pôr na tela. Segunda-feira que vem é matéria nova. Então, o William vai se despedir falando da prova e falando do certificado, né? Mas semana que vem, então você tem uma semana para divulgar. Nós vamos ter planner de vida. O Capacitano é uma escola com 3 ênfases: teológica, ministerial e prática. Então, essa matéria que o William deu de missiologia, ela é teológica e ministerial. O que tem a ver? Agora mudamos a chave e vamos ter planner de vida. Nas próximas 3 segunda-feira, Maicon Bernardino aí, que é um irmão aí habilitado no mundo dos negócios, ele vai estar trazendo como eu posso ter um planejamento, né? Na minha vida pessoal, profissional, até ministerial. Sem planejamento, né? Jesus já falou, o cara começa a construir e não chega a lugar nenhum. Então é uma matéria prática, porque um dos grandes problemas que as pessoas não fazem missão, William, quando a pessoa diz, eu não tenho tempo, às vezes é falta de planejamento, porque ele não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para pensar, não tem nem dinheiro, não tem nem gasolina para fazer uma visita, para entregar uma cesta básica. Aí se ele ia, a mulher. Então vamos aprender a planejar segundo a Bíblia. Depois da aula do Michael, então semana que vem, então todo mundo espalhando no WhatsApp, faz store, todos os alunos vão disponibilizar o material de divulgação. O que eu estou falando? Se a aula foi bom para você, não é legal ter uma escola gratuita? Fortaleça, traga mais alunos, traga mais pessoas. Já tem pessoas de outras cidades fazendo, tem certificado. Então, planner de vida. Acabou o planner de vida, nós vamos ter 5 semanas de aula
de oração coletiva. Felipe Mastras, aí, um profeta aqui na nossa igreja, estudou lá no CPP, né, em Montemor, era da igreja de Londrina, e junto comigo e com o William, nós vamos montar 5 aulas da importância da cultura de oração. Você que quer colocar na sua igreja, né, turnos de oração, a cultura de oração, né, esse movimento, então de uma maneira bem equilibrada, bem igrejeira, a igreja como casa de oração, tá? Tem pastor que fica com o braço arrepiado quando o membro quer ir orar no monte, quer ir orar no iHope, mas será que a nossa igreja ela proporciona uma dinâmica de oração? Então, através da teologia bíblica e da teologia histórica, mostrar em toda a história que todos os avivamentos e todos os movimentos de missões, eles foram impulsionados pela oração. Então, só estou te dando um spoiler da grade do Capacitano. Então, se foi bom para você, converse com o teu pastor, mostra o material, passa o nosso WhatsApp, qualquer coisa nós conversamos com ele. Talvez você, para montar uma escola aí na tua cidade, demanda muito trabalho. Então, vamos fortalecer essa escola, principalmente quem é da cristianismo, né? Mas tem irmãos aqui de várias igrejas. Pode passar o meu WhatsApp, seu pastor, a gente conversa, explica para ele qual que é a nossa linha. Nossa linha não fazemos mal para ninguém. A nossa linha é ensinar a Bíblia e falar de toda vertente teológica. E depois nós vamos ter administração financeira e investimentos com a doutora Liara. Então, a Liara vai trazer para você, primeiro, arrumar a zaga, né? Primeiro, saber ter uma planilha, não gastar mais do que ganha, mas dar um passinho além, aprender a investir, aprender a saber quanto que eu guardo na poupança, que é a hora do tesouro direto, esse negócio de moeda, essas criptomoedas. Então, dá pelo menos uma noção, né, para que a gente possa. E aí vai indo, aí vai ter um professor DH aí que vai dar bibliologia, e a bibliologia focada na formação do cânon. Você que, sabe, nunca teve uma aula histórica sincera, católica mesmo, que é a Igreja Católica que guarda de como que a Bíblia foi formada, por que que é assim, assado, por que que um livro, até o Diogo acabou de me presentear com 2 livros que eu vou indicar na aula, a História Eclesiástica e a Didaquê. Então, a matéria continua, ano que vem continua. Então, seja um aluno do Capacitano, tá bom? Fique lá no grupo e você vai ser edificado, mergulhe. Se você quiser contribuir, o Adriano vai jogar de novo ali, você vai estar nos ajudando. Ano que vem nós vamos ter grego, hebraico, vai ser coisas extraordinárias. Vamos trazer amigos, professores, tá? Estamos arrumando os estúdios para que essa escola fique gravada. Nosso interesse nunca é cobrar, não é fazer curso, não é cobrar de ninguém, mas se você quer nos ajudar, ainda temos muitos desafios aí, técnicos aí para crescer, e se você pode ser uma bênção nisso, tá bom? Então, William, explica para eles a questão da prova, agradece, e o Diogo também acho que jogou o link lá do módulo, né? E os links do certificado. Então, tendo presença e nota, você tem o seu certificado digital, você pode imprimir, colocar no seu escritório, colocar em quadrinho. E eu, como pastor da Igreja Rogate, agradeço todos aí. Segunda que vem, galera, planner de vida. Vamos aprender a planejar as coisas. Metas claras, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. William Deresi, pode encerrar aí para nós. Um abraço. Primeiro eu queria uma vez mais agradecer aí a todos os irmãos envolvidos, né? A galera aqui da secretaria, a galera aqui da mídia, todo mundo que tem feito aí um trampo monstro aí para essas aulas poderem estar no ar, né? E também agradecer aí aos irmãos da Cristianismo, especialmente aqueles da Promotoria de Missões, né? Nós temos um trabalho aí em comum, que é poder alavancar o lance da Promotoria de Missões dentro da Cristianismo Decidido. E foi feito o desafio aos irmãos para a gente poder passar esse praticamente um mês aí, pouco estudando sobre missiologia, né? A galera correspondeu, né? Pesado, glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, né? E dizer que estou muito feliz com isso, porque eu sei que a partir de agora a gente pode dar alguns outros passos, né? E fazer algumas coisas aí mais práticas em relação à promotoria. Então, estou bem feliz com
com o que vai acontecer aí, tá? E também explicar para vocês que o lance agora é o seguinte, essa semana a gente vai disponibilizar um link para você, né, para você fazer a sua prova. Então todo o módulo do Capacitando, né, termina com uma provinha. Se você tiver aí uma nota 5 nessa prova e pelo menos 75% de assistência, você ganha o seu certificado de introdução à missiologia, tá? Então, antes de sair do grupo, dá uma esperada ali, né? Só para você poder, principalmente os promotores, né? Que tem esse desafio, né? Mas como o DH falou, né? Todos os irmãos são bem-vindos a continuarem, a permanecerem, né? E a estudarem conosco aí nos próximos módulos da escola capacitando, tá? E eu queria finalizar com uma oração, agradecendo a Deus aí por terminar mais um módulo, né? Deus foi bom com a gente e mais um módulo aí se foi. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos estudando isso e pedimos que o Senhor possa acomodar cada coisa no coração dos nossos irmãos e que, em nome de Jesus, tudo o que foi ensinado possa ser experimentado, vivido, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoe aqui a nossa equipe, o nosso staff, abençoe os irmãos, Senhor, a promotoria de missões da Cristianismo, os irmãos das outras igrejas, de outras denominações, de outros estados, de outras cidades. Que o Senhor derrame graça sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E obrigado pelo privilégio de ter esse tempo aqui e poder partilhar da sua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima.